Vamos pro noticiário, gente. O governo federal desistiu de compensar os estados que zerarem o ICMS do diesel e do gás de cozinha e quer usar esse recurso para dar uma espécie de turbinada no Auxílio Brasil. A ideia é dar mais R$200 por mês a quem já recebe o benefício. Vamos bater nosso papo? Priscila Yasbeck, Thaís Herédia já estão com a gente. Pri tá ali no telão. Thaís Herédia, boa tarde. Ei, boa tarde, Daniel. Marcela, oi, Priscila. A Pri tá de castigo ainda lá. Tá com o pé pra cima, pra ficar boa, pra voltar pro estúdio comigo no Money, né, Pri? Exatamente. Pri, quanto que devem custar essas medidas aos cofres públicos? Pois é, o relator da PEC, da PEC dos combustíveis, que agora não se sabe mais se é PEC dos combustíveis, o pessoal está apelidando de PEC das bondades, acabou de falar sobre algumas estimativas de custo. A gente preparou uma telinha para trazer, então, qual que deve ser o gasto total dessa PEC, que inclui tanto medidas para combustíveis quanto ampliação do auxílio emergencial para R$600. Então, Fernando Bezerra disse que o auxílio emergencial deve ficar em cerca de 22 bilhões de reais, a isenção de tributos federais deve ficar em cerca de 20 bilhões, e o voucher para os caminhoneiros no valor de R$1.000 mais o Vale Gás deve chegar a cerca de 7,4 bi. Então seriam cerca de 6 bilhões de reais para o voucher dos caminhoneiros, mais cerca de 1,5 bilhão de reais para o Vale Gás. O custo total deve ficar em cerca de 49 bilhões de reais, que casa com a estimativa que o governo já estava falando, que já estava sendo aventada ali nos bastidores em Brasília. O que é importante da gente ressaltar aqui? Como essas medidas elas vão entrar dentro de uma PEC que modifica a Constituição, ela entra como uma norma que se sobrepõe à lei eleitoral. É por isso que o governo vai conseguir criar benefícios ou ampliar benefícios em ano de eleição se essa PEC for adiante, porque a PEC ela se sobrepõe a uma lei eleitoral. Qual que é o grande risco que os economistas estão citando agora? Eles até falam que ampliar auxílio é algo que faz mais sentido do ponto de vista distributivo, social, porque é algo que foca na população que realmente precisa, em vez do formato anterior da PEC dos combustíveis, que colocava ali incentivo, por exemplo, à gasolina, que traz benefício para uma população que tem um poder maior aquisitivo. Mas o grande risco é que as PECs começam, se sabe como a PEC começa, mas não se sabe como termina, né? Ainda mais em um ano de eleição. Então o grande risco é essa PEC ter muitos jabutis no meio, o gasto extrapolar muito, e aí uma brincadeira de um economista que eu não vou poder citar aqui quem foi que falou isso, mas ele falou, começou como PEC dos combustíveis, virou agora PEC das bondades, e pode virar também, o pessoal está começando a falar que virou a PEC do gerente enlouqueceu, né? Que é aquela coisa de vai entrar tudo. Então, assim, esse é o grande risco desse momento, né? Uma PEC que descontrola os gastos, isso se reverte em inflação, e o que era para ser um benefício para a população, como tem um efeito de inflação, deterioração das contas públicas, acaba não beneficiando tanto. De eleição, né? Tem muita coisa ainda aí pra gente analisar, tem que ter cuidado, né, Marcela, com as coisinhas que estão sendo costuradas nesse momento. É verdade, até porque a Pri trouxe aí um balanço, né, nessa arte. Esses benefícios todos, né, esse pacote de bondades, PEC das bondades, como estão falando por aí, podem custar até 49 bilhões de reais. O governo prevê isso no orçamento? Não, vai ter que vir por fora da regra, né? Via crédito extraordinário ou geralmente vem via mais endividamento. Mas como a arrecadação desse ano está muito maior, o governo espera usar parte do dinheiro da outorga da Eletrobras, de dividendos das estatais. Quando o Ministério da Economia ali sinaliza nos bastidores que é esse dinheiro que vai pagar da venda da Eletrobras ou dos dividendos das estatais, o dinheiro que entra no Caixa do Tesouro, ele não tem carimbo, são reais, são bilhões de reais que tem uma destinação, muitas das receitas são sim vinculadas. O caso dos dividendos, por exemplo, segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, eles têm que ser obrigatoriamente usados para o abatimento da dívida pública, então por isso que tem que mudar a Constituição, tem que vir uma coisa que é acima da Lei de Responsabilidade Fiscal, que impõe esse direcionamento do dinheiro. E o governo, a grande discussão, a grande cobrança até hoje foi dizer o seguinte: olha, por que não faz uma revisão no orçamento, na alocação do recurso, para que o dinheiro público seja usado exatamente para quem precisa? Então, do ponto de vista da eficácia do uso do dinheiro público, é muito melhor transferir a renda para as famílias que realmente estão precisando do que desonerar o ICMS da gasolina, por exemplo, que nós todos aqui podemos segurar esse tranco e aguentar, mas quem não tem carro e depende do transporte público, não. Então, o governo quer segurar esses 50 bilhões porque ele tem até de onde tirar
virar do ponto de vista da arrecadação, que é maior, que é por causa do aumento do preço do petróleo, das commodities e o aumento da inflação. Mas isso não é se isso virar um gasto permanente, o governo não tem como pagar. E o ministro Paulo Guedes tem uma questão muito cara a ele, que é o seguinte: ele quer terminar o governo dele, Marcela e Daniel, entregando um resultado das contas públicas positivo. Existe a probabilidade disso acontecer. Se o gasto ficar maior do que 50 bilhões de reais, ele perde essa que seria uma chancela do governo dele. Vocês vão se lembrar, quando o Paulo Guedes assumiu, em 2019, ele foi a Davos e deu uma entrevista lá dizendo: olha, este ano nós já vamos zerar o déficit fiscal, que era de, sei lá, mais de centenas de bilhões de reais, e ele nunca conseguiu fazer isso. Ano passado teve superávit, este ano é capaz que tenha também, porque a arrecadação aumentou bastante. Então, se passar de 50 bilhões, a equipe econômica, o ministro Paulo Guedes, teme que isso seja jogado fora. Então, tem toda uma preocupação de impor algum limite a deu a louca no gerente, né? Porque aí quando dá a louca no gerente ele pode fazer o que ele quiser, de preservar um legado mínimo que o ministro Paulo Guedes quer deixar na condução das contas públicas e de dar alguma satisfação nessa decisão. Os estados que se virem, se quiserem zerar, que paguem o custo, que não é esperado que aconteça, mas de qualquer forma realmente dar o dinheiro na mão das famílias pode trazer algum alívio. Acho que o Yuri Pita trouxe aqui ontem um estudo mostrando que isso vai gerar 10 bilhões de reais na economia do Nordeste, que é a região mais pobre do país, e se isso tirar as famílias do sufoco já vai ter sido importante. A gente vai falar sobre isso também e o impacto eleitoral disso tudo. O impacto eleitoral aí é outra... A gente vai falar já. Isso, exatamente. Obrigado, Thaís. O dólar já está dando impacto, já passou de 5,23, né? Esse é o perigo, né? Se reverter em inflação. Do gerente ficar doidão, né? Valeu, Priscila. É que o gerente enlouqueceu. Obrigado, Thaís. Obrigada.